Se você ainda acha que inteligência artificial são aqueles desenvolvedores nerdzinhos sentados lá na caverninha dentro do quarto, esse episódio vai explodir a sua cabeça e vai mostrar que não. Hoje veio diretamente de Florianópolis, um cara que está lado a lado com o 01 da inteligência artificial no Brasil, que é o Alan Nicholas. Ele é head de vendas da Academia Lendária, faturou mais de 30 milhões no ano passado, e esse ano ele tem uma meta de faturamento de 100 milhões de reais. Estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Liderhi. Opa, espetacular, Ramon. Que alegria, cara, que alegria. Bom demais. Você começou introduzindo super bem que não é só a galera que está escondida atrás dos computadores. E a importância, né, de sentir as coisas, de estar na rua, de estar conversando com pessoas. Eu, com meu background é venda, né? Eu sei a tão importância disso e a gente conecta essas pessoas, né? Sim. A galera que é muito técnico, analítico, que naturalmente está ali atrás do computador. E é a gente que é de vendas e que tem esse punch, né? Então, cara, a importância disso, de tanto de conectar essas pessoas, como desenvolver essas habilidades em quem ainda tem ela escondida, né? Ô, Liderhi, eu tô muito feliz de você estar aqui. Galera, ele veio lá de Floripa e eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, para vir aqui fazer esse podcast. E por que eu tô muito feliz? Cara, porque a gente vai falar de vendas. Porque normalmente eu falo com as pessoas, lógico, todos são muito, muito bem, e cada vez é um podcast que explode a cabeça de forma diferente, mas hoje vai falar de um assunto que eu gosto muito e também pratico bastante, que é vendas, e é um assunto que eu percebo assim, que a galera que está trabalhando com IA, né, ou que começou a estudar e quer trabalhar com IA, no início eu vejo que essa galera tem um pouco, assim, onde que tem um pouco de dificuldade é mais nessa hora de vendas. E hoje, se você está aqui no podcast, pega aí o caderninho e a caneta e anota que a gente está falando com o fera aqui. Liderhi, cara, eu queria que você começasse um pouquinho com a sua história, cara, a história dele é assim como todas as histórias, cada um tem uma particularidade, mas a sua eu achei bem legal, né? Tem desde vender brigadeiro, batalha de rap. Conta aí pra galera como é que foi o início. É isso. Cara, a vida é uma jornada, né? E a gente tem que se entregar nela ao máximo. De novo, eu volto no que você trouxe no início ali, né? Que o pessoal às vezes fica dentro de casa. Uma parte da jornada, ela é sozinha, ela é solitária, dentro de casa. Mas as grandes oportunidades da vida, elas estão do lado de fora. E eu sempre fui essa pessoa de assumir risco, de ir pra rua, de testar as coisas. Então, você trouxe dois grandes marcos aí da minha jornada, né? Uma como uma batalha de rap que eu construí lá em Belo Horizonte e a parte do brigadeiro, né? Eu sempre gostei de conectar pessoas, né? De juntar roda de amigos. E quando eu tinha meus 18 anos, né? Hoje eu já tô com 28, o meu primeiro empreendimento, sempre fui empreendedor, foi uma batalha de rap, né? Que se tornou uma das 3 maiores batalhas de rap de Belo Horizonte. Era a Batalha da Guarapa, uma avenida importante lá em Belo Horizonte, na Guarapari. E eu já via aquilo como um negócio, né? Então, a gente vendia adesivo, a gente vendia camisa, a gente ia para festas cobrando para poder levar a batalha para lá. A gente comprou um som, alugava o som para as festas. E o que me dava mais tesão naquilo era realmente o fato de que a galera se reunia em volta. Então, era a galera da batalha se reunia em volta. Quando a gente alugava o som para uma festa, a galera se reunia em volta. E aí isso foi culminando em outras possibilidades de empreendimento. Então, dali, eu juntei com mais um amigo, a gente arrendou um espacinho, era um pequeno barzinho, a gente fez ele se tornar um sucesso, nessa mesma avenida lá em Belo Horizonte, na Guarapari. E aí depois surgiu a oportunidade, com outros mais 2 amigos, a gente montar um espaço de eventos. E a minha ideia lá Isso com 18 anos. Aí já foi indo, né? Aí já tô dando um gapinho, aí já tava com 21, talvez, já chegando no... Pô, mas novinho pra caramba. Legal. Comecei já novo, né? Sempre empreendendo, querendo fazer as coisas acontecer. E montei com mais 2 amigos esse espaço de eventos lá em Belo Horizonte, que a minha parte principal era cuidar de marketing, de fazer a comunicação e de fazer a parte de eventos, de business, porque ao mesmo tempo que de dia a gente queria fazer com um certo tipo de pegada, à noite eventos, alugar para diversos tipos de eventos, eu queria fazer a parte de coworking e eventos de business.
E foi bem legal, foi, cara, um desafio enorme, foi muito divertido. Tava vivendo sonho ali, pô, eu com 20 e poucos anos, tocando um negócio na região nova de Belo Horizonte. Mas, como é a vida do empreendedor e de como é a jornada, né, de picos e vales, veio um grande acontecimento que marcou a vida de todo mundo, acredito. Foi a pandemia. Todo mundo. O que você tava fazendo na pandemia? Cara, na pandemia eu estava morando em Ubatuba, né? Na verdade eu morava em São José dos Campos, eu estava com a agência lá. Na pandemia, quando veio a pandemia, a primeira coisa que você ficou assustado, né? Nossa, eu com os pais de E não sabendo o que ia acontecer. Você achando, daqui um mês vai passar esse negócio. E não passava. Aí, daqui a pouco você vê que não ia dar em nada mesmo. Aí fui morar em Ubatuba, né? Eu tenho a agência de marketing aí. Os nossos negócios mudou, teve cliente que saiu, teve cliente que voltou, que migrou para o digital. Na realidade, todo mundo teve que ir para o digital. Mas em vez de eu ficar lá sofrendo em São José dos Campos, eu fui morar em Ubatuba, que é praia e tal. Eu falei, pô, vou ficar lá esse período. Então, na pandemia, eu passei... Você foi para um paraíso, né, cara? Sensacional. No paraíso, mas com aquela Com sensação... desafio, né, mais ou menos. E aí, com a pandemia, a gente, porra, continuei tomando risco, tentando fazer vingar. Só que a gente tinha um aluguel caríssimo, o dono não quis negociar. E aí a gente veio a falir, quebrar, teve divergência entre os sócios e tal, né? Nessas horas que surgem os desafios mesmo, né? Você vê quem são as pessoas e tal, que você testa suas habilidades realmente. E por ter quebrado ali na pandemia, eu entrei numa depressão muito ferrenha. Voltei a morar com meus pais, tinha anos que eu já morava sozinho. Aquela depressão de não sair da cama, cara. Caraca. Eu não conseguia falar assim, cara, o que eu vou falar, né? Porque assim, pô, foi daquele ápice, né? Pô, tô vivendo o sonho da minha vida, ganhando dinheiro, fazendo negócio, tendo independência, realizando sonho. Pra zero. Pra absoluto zero. Porque eu saí com uma dívida de mais de 100 mil reais nessa época do espaço de eventos. E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Né? Eu não tinha construído carreira, eu só vivia disso de empreender, cheguei no zero. Aí eu vi um vídeo. Talvez a galera que tá assistindo agora já tenha visto algum vídeo dele, do Eliezer, do Vinfinda. Já ouviu falar? Sim, sim. Então, eu vi um vídeo dele vendendo brigadeiro. Que ele tava indo atrás do sonho dele de ir morar na Europa e tal. Ele morava em Brasília na época. Eu falei assim, cara, esse cara... E conseguiu, inclusive, né? Eu falei assim, esse cara tá fazendo aquele famoso, eu vou fazer também. Peguei 50 reais emprestado e saí, fiz meus próprios brigadeiros ali. Ficaram os melhores, mas o que vale é a ação, né? O movimento de ir pra frente. Eu saí com 24 brigadeiros. Voltei pra casa com 23. Foi péssimo. Eu mesmo sendo um cara comunicador, mas assim, naquele momento você tá depressivo, você tá pra baixo, você tá... o brigadeiro derretendo, calorzão, ficando baixo assim. Eu falei assim, cara... E aí, só que nessa voltando, eu vi eu falei assim... Aí tava no ônibus, né? Eu tentei vender na rua. E dentro do ônibus eu vi uma galera assim, sentaram, todo mundo ali. Falei assim, cara, vou tentar vender aqui. E foi aí que deu certo o brigadeiro. Que é como se fosse hoje a sala fechada, né? Um Zoom. Tá todo mundo ali, eles não tem pra onde ir, né? Não tem pra onde escapar. Vão ter que me ouvir. Aí foi ali que eu comecei a desenvolver, inclusive, cada vez mais uma habilidade de pitch, né? De palco, inclusive, né? Sim. E aí fui indo vendendo brigadeiro, né? Saí com 24, aí foi 50, 35, 100. Eu cheguei no ápice de um dia vender 750 brigadeiros no único dia. Caraca. Foi uma Black Friday, eu vendia R$1 cada brigadeiro. Caraca. E aí, cara, foi divertido demais. Então, aí, a jornada é grande, né? Então, foi desde lá de batalha de rap, a vender brigadeiro. Depois eu falei assim, cara, quero poder, impactar mesmo. Aí foi que eu fiz minha carreira de venda, trabalhando em grandes empresas pelo país. E, cara, estou hoje aqui na pandemia. Na academia. Esquece pandemia. Pandemia. Cara, mas foi importante pra caramba passar por isso aí, viu, cara? Que nem você falou, depressão é outra coisa que eu me identifiquei bastante com você, que eu passei também por isso. E, porra, o negócio é punk mesmo. De querer fazer merda aí, então... E aí, só que assim, eu só tenho a agradecer por tudo isso que aconteceu. Porque cara, tudo que eu sei hoje, além do físico... Porque eu sempre estudei pra caramba, sempre estudei comportamento humano. Só que aí a hora que eu entrou nessa parada, foi tipo assim, uma mensagem para eu entender que não tem leis físicas, mas também tem leis metafísicas, né? Que para não ficar parecendo que é religioso ou e tem a parte espiritual. Então foi assim, cara, tá na hora de você olhar isso. Então eu agradeço pra caramba a depressão.
que me Gratidão levou, sempre, né, cara? que me levou a expandir a consciência de uma forma que se eu não tivesse passado, talvez eu nunca chegaria. Mas vamos lá. Cara, e beleza, você passou por tudo isso aí, deu a volta por cima, e aí tá hoje na Academia Lendário. Cara, primeira coisa que eu queria saber, assim, ó, você bebe água diretamente da fonte, né? Que, pra mim, o Alan, se ele não é o 01 de inteligência artificial no Brasil, ele é um dos caras que mais referência, né, falando de inteligência artificial. Para negócio, eu acho ele o 01. Cara, como que é estar ali perto dele, lado a lado? Como que é esse negócio? Cara, se eu pudesse recomendar essa experiência para as pessoas, né? Eu já recomendo, né? Mas se eu pudesse patrocinar que as pessoas vivessem essa experiência, eu faria. Porque é incrível. Estar no ambiente com os melhores. Eu sempre busquei isso, né? Antes de estar na academia, trabalhava no G4 Educação, que reúne a nata da galera da vendas, de negócios. E, pô, você olhava pro lado, só gente foda. E aqui na academia é a mesma coisa, cara. Eu tô presencialmente, fisicamente, em volta dos melhores ali. Tô com o Alan, tô com o Igor, que é o nosso head marketing, tô com os mentorados, tem o Eudes lá, que é um cara fora da curva, um dos melhores N8N Brasil, sentado lá do meu lado, lá, porque a gente montou um escritório. E é o mais avançado. Só que o poder disso, se você utilizar como ferramenta real, como os grupos, eu falo muito isso pro pessoal né, que tá querendo entrar, por exemplo, na academia, a importância de você estar em grupos que são pagos ou grupos específicos de uma coisa, porque a galera tá todo mundo em prol de construção de um negócio, né? De uma mentalidade, de uma egrégora, de um mastermind, de uma mente única, tá todo mundo olhando pra frente. E ali no meio daquela galera, lá em Florianópolis principalmente, tá todo mundo olhando pra um futuro que se eu ponho um Alan aqui, ou qualquer um de nós, da galera lá, que fala, trabalhando a mais alta frequência de futuro, com uma galera que tá chegando agora, eles dá até um choque, porque eles cara, isso que tá falando nem vai acontecer agora. Só que tá acontecendo. Tá acontecendo. E lá a gente tá vendo acontecer em real time. Então, você olha pro lado, os caras estão fazendo automações fodas, estão criando negócios fodas que vão de fato transformar a forma com que a gente hoje trabalha, com que a gente lida com as ferramentas de hoje. Então, viver isso presencialmente lá em Florianópolis, que tenho certeza vai se tornar o maior polo de tecnologia de IA do Brasil. Se São Paulo é Nova York, Florianópolis vai ser a Califórnia, Vale do Silício. A gente está reunindo os melhores. Fica o convite, inclusive, para você e para quem está ouvindo esse podcast. Se você tiver oportunidade, mais do que ter oportunidade, porque a oportunidade se cria, né, Ramon? Sim. Busca essa oportunidade. Saia, se você mora numa cidade pequena, sai da sua cidade, vai para uma cidade grande, vai para a cidade que é referência naquilo que você quer se tornar. E Florianópolis hoje é referência tecnológica, principalmente IA. Então está sendo sensacional. Cara, e você falou uma coisa que é muito, muito legal, que é o seguinte, o ambiente te molda, né, cara? Então, se você tá num ambiente onde tá com pessoas pra baixo, que tá que nem, né, tem lá, a galera fala, o que é loucura? Loucura é você fazer a mesma coisa sempre e querer um resultado diferente. Então, isso pra mim é a verdadeira loucura. Porque eu estudo um monte de coisa, a galera fala, cara, você não tem medo de ficar louco? Eu estudo uns negócios muito de explodir a cabeça. Se for ver aqui, tem o Zohar, ele tá todo em aramaico. Né? Se pegar ele aqui, ó, abre ele pra você dar uma olhada. Cara, assim. eu li o Pai Nosso, minha avó era aramaico. Agora, quando eu era novo. Agora. Então, aí a galera, pô, mas você estuda tanto, não vai ficar maluco? Cara, maluco é você fazer sempre a mesma coisa e querer um resultado diferente. É difícil ler isso aqui, galera. Tem que buscar novas conexões neurais, né? Se a gente quer progredir, a gente tem que sair da caixinha, a gente tem que fazer coisas diferentes. Porque toda vez que o seu cérebro quer fazer um caminho retilíneo, Sim. que ele tá descansado, ele tá de boa, tá no automático. Quando você faz uma curva para um lugar que você não conhece, o cérebro tá saindo da zona de conforto. Tá fazendo neuroplasticidade, você tá criando novas conexões neurais. É um novo desafio. É isso que faz crescer. E, cara, parabéns, inclusive, porque poucas pessoas vão se desafiar a aprender aramaico. Né? E o quanto que isso vai aumentar a sua neuroplasticidade. Um idioma totalmente diferente do seu, com uma ortografia totalmente diferente, com uma fonética diferente, com uma escrita diferente. Então, se a gente vai... Até a leitura é da direita para a esquerda. A gente tá acostumado da esquerda para a direita. O cara é um ninja! E, cara, outra coisa que você falou aí que eu achei, assim, que me chama muita atenção é do nível de consciência. Por isso que eu fiz esse podcast.
Uma, porque eu entendi que uma parte do meu propósito é quanto mais eu compartilhar, mais eu vou receber, certo? E por isso que eu estudo muito, cara, porque quando eu for compartilhar algo, eu quero que seja alguma coisa, que seja uma virgulazinha, mas que transforme a vida da pessoa, ou que faça ela pensar diferente, enfim. E aí você chegou e falou assim, pô, lá eu tô vendo coisas que a galera tá pensando que vai ser, sei lá, daqui 10, 20, 30, 40 anos e já tá rolando agora, né? Então é uma coisa de aumentar o nível de consciência, porque assim, o que eu fico... Cara, eu nunca gosto de falar em relação à política, né? Nem vamos entrar nesse assunto, mas quando eu vejo, assim, o Brasil não falando de IA, cara, assim, na forma de incentivo, em vez de eu ficar parado ali, vou esperar acontecer, melhorar, é o que eu tô tentando com esse podcast, é exatamente isso. Tipo, levar uma educação pra galera, elevar um pouquinho do nível de consciência, porque o que tá rolando tá muito, mas muito além do que a galera hoje pensa que vai ser a inteligência artificial, tá rolando agora já. Isso é doideira. E você tá vivendo ali no cerne, né, que nem você falou aí no Brasil disso aí. Cara, é um negócio muito doido. Mas vamos falar uma coisa que é o seu grande background aí, que é vendas. Cara, como é que foi essa jornada dessa meta, né, que foi no ano passado de vender faturamento de 30 milhões? Como que foi? Cara, qual que foi a hora que virou a chavinha que você saiu de lá do G4, sei o quê, e aí você falou, pô, vou focar em IA e chegou onde você chegou? Qual que foi a hora que deu essa... Cara, tem uma palavra que é muito forte pra mim, que é intencionalidade. Intencionalidade. Ter intenção, colocar intenção, vontade. E olha, vou contar essa jornada de forma breve, mas sempre observe que ela sempre é composta de intencionalidade. Eu tava no G4, eu tava prestes a comprar uma bicicleta, uma Speed, porque eu quero fazer triatlon, né? Speed é uma bike cara e tal, né? Tava com a grana na mão já, e aí o Alan abriu a formação. Falei assim, cara, a bike é a formação, a bike é a academia. E um amigo meu comprou a bike e eu falei assim, não, cara, eu vou comprar. Entrei pro ecossistema da academia, né? E eu sabia que IA era o futuro, não tem volta, né? E para vendas, então, era uma grande alavanca, né? E eu falei, aí tal. Postei lá no ecossistema, falei com quem eu era, tava conversando bastante. E até aí a academia, ela fazia muito lançamento, né? Era do marketing digital tradicional ali, que é lançamento, é aquele pico e baixo de faturamento. E a formação estava crescendo muito e eles queriam montar um sistema de receita previsível, né? Que é a minha especialidade, Inside Sales, né? Máquina de vendas. E aí eu recebi o convite, né? Eles estavam procurando alguém para tocar a estratégia da academia na parte de máquina de vendas, de receita, de Inside Sales. E eu falei assim, cara, vamos... Conversei com o Pedro na época, no outro dia eu já estava conversando com o Ala. O Ala falou assim, cara, você tem que decidir agora. Se você falar que não, que vai pensar, eu preciso para agora. E eu assim, putz, cara, tava morando em São Paulo, eu sou de Minas, né? Construindo toda uma carreira lá no G4. Eu falei assim, cara, não, vambora. Não pensei duas vezes. E quando Mas isso você tava no G4? Tava no G4. Não pensei duas vezes, fui pra Florianópolis, já colei, já fui rápido, porque intencionalidade. Que eu podia, porque a empresa ela é 100% nossa, né? Só que intencionalidade de novo. Ou seja, intencionalidade na hora de comprar o curso em vez de comprar uma bicicleta, top. Intencionalidade de decidir ir e tomar a decisão rápida. Intencionalidade de se mudar pra Florianópolis sem ninguém ter pedido. Falei, cara, eu vou pra estar perto. Intencionalidade nas metas ousadas. Por quê? O Alan, eu até perguntei pro Alan assim, Alan, tá, e qual que é a meta? E qual que é o seu objetivo com isso? E eu esperando ele falar assim, né? Não, eu quero faturar tantos milhões de reais, alcançar tantos mil alunos, impactar tantas pessoas, sempre assim. Aí ele falou, sabe o quê? Cara, não, meu objetivo é me divertir com meus amigos. Aí eu fiquei assim... Eu tava acostumado com aquela coisa. São Paulo, G4, ai, milhões de números. E ele, não, eu quero me divertir aqui. Pra quem não sabe, o Alan, pô, já é o cara multimilionário, já faturou mais de 250 milhões e ele tá só se divertindo nessa jornada, né, de IA. Sim. Né? E por isso que é tão legal o ecossistema. E aí, eu falei assim, cara, que maluco esse cara, né? E fui. E aí eu cheguei, tinha um faturamento inconstante. E eu falei assim, cara, se eu montar a máquina de receita aqui de fato como ela é, né? A gente vai faturar com certeza mais de 1 milhão por mês.
E eu já levantei essa meta pra cima. Falei assim, cara, se 1 milhão dá pra fazer, já vamos jogar ela pra 3. E foi. Todos os meses a gente foi batendo... Cheguei, a gente bateu 1,5, 2, 3 e foi batendo 3 até o final do ano. Né, com alguns picos por causa de lançamentos esporádicos que a gente fazia. E o legal é que eu fiz isso sem ter SDR. Porque quando a gente fala de high ticket, tradicionalmente a gente usa o SDR para potencializar a venda, né? Porque aí o SDR fica só qualificando e o vendedor fica só vendendo. Então aumenta a quantidade de venda. Cara, só pra galera que não sabe o que é um SDR. Porque assim, pra gente é comum falar, mas tem gente que não sabe. O que seria um SDR só pra galera... O SDR... que pra muita gente é novo, não precisa nem aprender, não, porque isso aí tá morrendo já. Se você é SDR, inclusive, dá um jeito de aprender IA, porque você vai ficar sem emprego. Sim. É o Sales Development Representative, que é o cara que faz a pré-venda. Ele qualifica para o vendedor. Então a gente pega o lead, que levantou a mão, quero ver esse produto aí. Mas será que esse lead é qualificado mesmo? Vou gastar o tempo do meu vendedor, que tem uma cara, para falar com todo mundo? Aí o pré-vendedor... Ele conversa com essa pessoa, qualifica, vê se tem potencial, conecta ele com o vendedor, coloca dentro de uma reunião. Porque aí o vendedor fica só vendendo. Matando venda. Matando venda. Objeção, fechamento, então você tem uma eficiência de venda. Sim. E você consegue, assim, ter uma previsibilidade de receita. Se você tem tantos leads, tantas oportunidades, você vai ter tantas vendas. E aí, por exemplo, lá no G4 tinha 60 SDRs, né? E a gente fez sem nenhum, porque a gente criou os agentes de pré-vendas. E aí, inclusive, eu sou pioneiro nisso, eu pesquisei, não vi ninguém que tenha galcado essa posição, a gente criou o gestor de agente SDR. Porque ele, em vez de... Eu queria alguém com background de SDR, né, que tinha habilidades como SDR, para poder operar esse agente, no sentido de melhorar o prompt, se precisar intervir, fazer performar. E aí, com essa estrutura, a gente chegou nos 30 milhões, e agora que está validado... É escalar. Então a gente vem com orçamento ousado para esse ano e sempre com intencionalidade. Você acha, Ramon, que eu tenho certeza que eu vou bater 100 milhões esse ano? Cara, eu só tenho dúvida o tempo todo. Só que a intencionalidade. Eu mirei e intenção e, cara, energia. Cara, e se caso não bater, eu acho que você vai bater. Mas se caso não bater, você vai passar de 30 milhões com certeza. Absolutamente. Entendeu? Porque você mirou bem mais do que isso aí. Então, intencionalidade. E buscando conhecimento o tempo todo, sempre melhorando. O mercado agora está cada vez mais maduro. Mas é muito legal porque, não sei se você conhece GTM, o pessoal da Win by Design, que é o Go-to-Market. E aí tem uma carreira nova, que é o Go-to-Market Engineer, que é o engenheiro de Go-to-Market. Ele vem para substituir, muitas vezes, uma área de vendas, de uma área de receita até. Porque... Hoje a gente precisa menos de um volume enorme de pessoas e sim da eficiência, colocar IA para potencializar essas pessoas. Então eu acredito que eu vou poder escalar muito mais, aumentando pouco o time. Eu vou continuar precisando de pessoas, mas cada vez mais pessoas que vão operar os agentes, que vão trazer engenharia. Então, inclusive, a galera que faz engenharia de produção, né, tem um background muito grande para operar as máquinas de receita do futuro, que vão ser através dessa estrutura de Go-to-Market Engineer. Fica aí uma dica para vocês estudarem. Aí eu falei que não tem retilindade nisso, porque... Eu tô dentro de um ecossistema hoje com os principais players Brasil que falam sobre isso. E aí eu conversando com eles, ninguém tem unanimidade. Eu falei, cara, não existe um framework, não existe um playbook, é todo mundo testando uma coisa e criando. Ou seja, um mar de oportunidades. É um mar de oportunidades, porque não existe uma receita, tá todo mundo tentando, e todo mundo tentando tendo resultado, porque a IA é bizarro. E é muito doido que, assim, você consegue... Cara, você coloca o avião no ar e... Ele começa a capengar, você tem que consertar ele antes de ele cair. Essa que é... Joga no ar primeiro, né? Joga no ar. Joga no ar. Vai. Joga o seu avião no ar. Mas eu tenho certeza, meu irmão, sobe esse negócio. É isso. E tá cheio, Ramon, tá cheio de gente em casa com um Boeing 777. Cara, só que tá escondido. Caça lá tá querendo melhorar ele antes de subir. Cara, sobe esse negócio. Põe no ar. Põe no ar, que você vai ver o que vai acontecer lá no ar. É essa que é a coisa. E eu vi uma vez, cara, eu não sei se foi num podcast e tal, que você falou uma coisa parecida com isso. Saber vender é garantir que ninguém passa fome. Foi uma coisa... Nossa, cara, isso é poderoso demais. Cara, porque eu tava na depressão, né? Lá, quando eu fali, na pandemia, quebrei. E aí, quando eu saí pra vender os brigadeiros, eu falei assim, cara, é impossível passar fome, né? Agora que eu sei vender, né, e quebrei todos os meios possíveis, que eu fui vendendo no ônibus, na rua. Sim. Né? Então eu falei assim, cara, eu posso tudo.
Então, aí cada vez mais eu pude assumir novos riscos, porque eu sabia que se eu perdesse tudo, eu podia fazer de novo. Não existe estabilidade. E aí, assumindo riscos, né? Indo do zero, porque, porra, eu fui pro fundo, né? Vi o fundo, falei, não, agora eu sei que o fundo existe, tá aqui. Eu sei e tal. Ninguém não Deu vou... um beijinho nele lá e vamos sair daqui. E fui, entendeu? Sem a ajuda de ninguém. Eu não fui, porque você pode procurar um emprego, tudo bem, mas você ainda tá dependendo de alguém. Aquela empresa pode fechar e você voltar pro fundo mais rápido. Quando você faz por vontade própria, com próprias pernas, você descobre que nada pode parar. Então, saber vender te garante que você nunca mais vai passar, você não vai passar fome, que você vai conseguir realizar suas coisas. É uma habilidade intrínseca do ser humano, que ela precisa ser desenvolvida. E como eu falo muito, vender não é só sobre vender um produto. A gente se vende. Eu tô me vendendo pra você aqui nessa conversa. Você se vendeu pra conhecer sua namorada. A galera se vende na hora de uma entrevista de emprego. Cara, a criança chorando, ela tá se vendendo para conseguir comida. Perfeito, né? A comunicação, a venda às vezes ela não é verbal, a venda às vezes ela é não verbal, inclusive, né? Então é importante a gente poder olhar para isso como uma ciência e melhorar ela, porque naturalmente vai fazer você chegar a lugares a voos mais altos. Exatamente, cara. Isso, ó, esse negócio que quando começa a falar o que é venda, porque assim, é muito doido que ninguém fica... Por exemplo, quando você era criança, eu não vejo isso aí, eu lembro de mim, assim. Se perguntasse, o que você quer quando você crescer? Ah, jogador, não sei o que. É difícil você ver uma criança, quero ser vendedor. Ah, não tem. Eu não vejo isso. Cara, mas se não existe venda, não existe empresa. Não, se você é o melhor desenvolvedor de IA do planeta, se você não souber vender isso, ou se você tiver o melhor produto que já existiu, mas se você não souber vender, isso é a mesma coisa de não ter esse produto. É a mesma coisa de nunca ter aparecido, entendeu? Inclusive, se a gente for olhar para o mercado internacional ou para as grandes empresas, as grandes lideranças, os grandes players do mercado, eles não têm os melhores produtos. O que eles têm de melhor é a distribuição. É mais importante para as grandes empresas ter distribuição do que o melhor produto. Porque se o produto está sendo visto, ele está sendo comprado. Não adianta você ter o melhor produto dentro de casa. Então você desenvolve o melhor produto, mas ninguém está vendo, não adianta. Então você tem que preocupar em distribuir. Distribuir o quê? É venda, é botar a cara a tapa, é assumir risco, é estar na rua, é conversar com pessoas, é anunciar, é errar. E isso é distribuição, você tem que distribuir. Quem não é visto não é lembrado. É gostar muito de tomar não. Porque a gente tem a gente quer fugir. O cérebro funciona como, cara? Ele busca da felicidade e fuga da dor. E aí o não é dolorido, né? Porque se você for ver na sua história, desde quando você nasceu até onde você está aí, teve vários nãos que tomou que doeu. Com certeza doeu. Tipo, às vezes foi de uma namorada, às vezes foi do emprego, às vezes foi de um time de futebol, não sei, não importa. Todo mundo já tomou um não. Então isso vai criando camadas, cascas, né? Que a gente fica com medo de tomar não. E aí você vai ver quando, sei lá, eu quando tô liderando um time de venda ou quando eu tô ensinando, né? Porque depois que eu falei, cara, já que a galera tá pedindo muito, né? Como é que eu tive os resultados com não sei o que, pô, vou criar um curso, sei que eu tenho um método, é um passo a passo e tal. E uma das coisas que eu falo lá, você tem que amar em tomar não. Amar tomar não. Por exemplo, as pessoas perguntam, mano, para fazer tantas vendas no mês, como que eu faço? Eu falo, cara, a primeira coisa que você precisa descobrir é a quantidade de leads ou de pessoas que você precisa abordar para você fazer uma venda. Se for, que nem muitos casos, 100 pessoas, você tem que falar tal dessas 10 e vai fazer uma venda. Se a gente for parar para pensar nisso, cara, olha que louco. Em vez de... Vamos supor que você tem uma meta aí que você quer ganhar 50 mil reais. E vão fechar um contrato, sei lá, de 50 mil. E você sabe que você tem que falar com 100 pessoas para você conseguir vender esse contrato de 50 mil. Você tem que falar com 100 pessoas. Cara, olha que louco. Se você muda seu mindset ali, você vira a chavinha, você fala assim, ó, cada não que eu tomar agora, isso que eu ensino a galera, velho. Cada não que você tomar agora é 500 reais que você tá ganhando. Porque assim, no primeiro não foi 500, no segundo 1.000. No 900, no 99 ali, você tá prestes a ganhar os seus 50 mil. Cara, quando você consegue mudar essa chavinha, o não em vez de ser ruim, não eu tô ganhando dinheiro. Não, cada não que eu tô tomando na venda é 500 reais que eu tô tendo. Aí a hora você vai começar a ter resultado. Eu achei muito legal isso aí que você falou, cara, porque assim, que nem você, quando falou, pô, eu tava ali no ônibus,
comecei a vender ali. Eu saí pra rua, não vendi nada. O que foi, o que você aprendeu ali? Você aprendeu a gostar de tomar não, cara. Por isso que você virou o que você virou. Isso é doido. Eu falo a mesma coisa pro meu time, Ramon. A gente tem que ser apaixonado por tomar não. Porque o que faz a pessoa parar é a frustração, é a quebra de expectativa. Ela tá saindo em busca do sim. E como ela só recebe não, ela se frustra e não quer fazer mais. Se você sai querendo tomar não, né? Porque pra você receber um sim, são 9 nãos. Você fala com 10 pessoas, são 9 nãos para um sim. A cada não que você toma, você tá mais perto do sim. Então, o lema, o mantra, se a gente deixa a galera com que seja com um aprendizado, seja apaixonado pelo não. Saiba que você vai precisar do não, porque aí sim você vai criar uma expectativa que não vai ser quebrada tão simples. Então você sai preparado para aquilo. É aquela expectativa que você tá combinando com você mesmo. Eu tô saindo para tomar vários não, porque eu sei que depois de vários nãos eu vou tomar um sim. Exatamente. É a ressignificação do não, cara. Depois que eu comecei assim, cada não que eu tomo, eu tô ganhando, se a minha meta lá é um contrato de 50, eu tô ganhando R$500 cada não, que eu sei que eu tenho que falar com 100, eu vou fazer um ali. Cara, que legal, isso mesmo. E vai, isso mesmo. E vale pra tudo, né? Pro cara que é tímido e às vezes, não consigo chegar numa mina e tal. É a mesma coisa, cara. Saiba que você vai ter que tomar mais não. E quanto menos não você toma, mais longe você tá ficando. Mais longe. Entendeu? E assim, o doido, cara, que, por exemplo, quando você toma o primeiro não ali, pô, vai ser meio ruim, não sei o quê, vai ser ruim, entendeu? Aí você toma o segundo, vai ser ruim ainda, mas vai ser um pouquinho menos. Cara, a hora que você tomou vários não, aí você nem liga mais. Você fala, pô, negócio gostosinho, eu vou sair pra tomar não. Que aí é onde que você para de tomar não, entendeu? Você fica com confiança, você começa a entender como é que funciona o jogo. Isso é... Putz, ó, galera, só esse negócio do não aqui que a gente falou, se você entendeu isso aqui, tipo, é um... Game change, é o divisor de águas. Cara, é um divisor de águas. De águas, que muita gente não consegue fazer uma venda pelo simples fato de o medo de tomar um não, cara. E assim, não tá, às vezes, tá lá no subconsciente essa parada, entendeu? Às vezes tá lá no... Porque o não que é uma rejeição, tá com medo de tomar uma rejeição. Isso é muito doido. E vamos lá, já que a gente entrou nesse assunto aí, e qual que foi a venda, cara, que você fez que mais mexeu com você? Não, às vezes não precisa ser em números. Que teve alguma venda que você fala, caraca, essa aqui... Ou algum aprendizado que saiu dela, algo que você fala, cara, isso aqui... O negócio mexeu comigo. Cara, tem pra tudo, né? Assim, já fiz venda de mais de R$200 mil, né? Na verdade, minha maior venda ela foi de R$350 mil. Quando eu tava no banco, eu vendi uma Master Franquia, mas ela se torna tão pequena quando é uma venda que impacta alguém, né? Quando impacta verdadeiramente, a gente vê a transformação. E eu vejo isso acontecer muito desde que eu fui, por exemplo, para a Febracis, onde a gente... às vezes a gente vendia para umas pessoas que estavam assim, colocando uma energia enorme com um produto que era relativamente barato, tipo R$1.500, mas que ela saía transformada, me voltava no WhatsApp falando, cara, ainda bem que você insistiu. E às vezes a gente, como vendedor, a gente fala assim, cara, eu tô sendo chato, né? Só que se você acredita verdadeiramente na transformação que o seu produto causa, você tem a obrigação e a missão de ser chato. Porque se o seu produto ajuda aquela pessoa de verdade, às vezes a pessoa não tá enxergando. E aí você tem a missão de ser chato, de insistir para ela ter a transformação e ser esse catalisador da transformação. Sim. Então, por lá na Febracis, quando a gente fazia isso, transformando a vida de CPF, no G4, quando a gente transformava o CNPJ, as pessoas estavam com a empresa ali precisando de um empurrão. E aqui na academia, a gente faz muito isso com um cara que tá cético ainda. Cara, não sei se é pra mim, né? Que a pessoa pensa, pô, eu não sou programador, né? Ah, não, ou eu sou empresário, né? Eu tenho que olhar para outras coisas. Se você, por exemplo, é empresário e fala para mim que, não, eu tenho que delegar IA pro meu time. É a mesma coisa que nos anos 2000, você fala assim, não, eu não quero usar a internet, não. Deixa que alguém mexa no computador para mim, que eu não vou usar o computador, não. Então, a gente tá instigando esse tempo todo a provocar transformações. Então, é transformar esses nãos, né, que a gente vai recebendo impacto real. E aí a gente volta, porque você me perguntou, né, de qual venda emociona mais. Eu não consigo citar uma, porque eu tô sempre buscando essas vendas. Né? Eu tenho tesão no que eu faço, porque graças a Deus eu pude trabalhar sempre em produtos que eu acredito muito, né? E que seja assim pra você que tá do outro lado, que tenho certeza que é pra você assim, Ramon, tudo que a gente vende, seja algo que transforma de verdade, porque a venda vai ser mais natural.
Você vai crescer mais rápido porque aí acontece a recomendação, né? O seu impacto vai só escalando. Então é isso, cara. Eu acho que mais do que trazer uma venda específica, é trazer o quanto que importa você gerar valor através da venda. Outra coisa que, assim, em relação a vendas, eu acho que, não sei, você deve ter percebido isso também, que eu vejo muitas pessoas que estão iniciando com inteligência artificial têm dificuldade na venda. Eu não sei se você tem essa percepção, porque, assim, lá no meu Instagram vem muita gente, cara. Como é que você vende isso? Por quanto você vende aquilo? Como é que você apresenta isso? É o tempo inteiro. Tanto é que eu criei um curso, inclusive, tem lá na comunidade, tá lá também, né? Eu falo, ó, se você tá na comunidade, entra e tal aí, mas se você não tá, tem esse aqui, toma o link. Porque é muita gente, cara, é muita gente. Você tá percebendo isso também? Você vê que a galera que tá começando tem esse bloqueio, assim, de fazer grana com IA pelo simples fato de não conseguir vender? Cara, isso acontece demais. Porque as pessoas olham para IA como uma fonte de fazer dinheiro. E tá errado. Se você busca IA como fim, mais uma vez você não vai ter resultado e não vai ter dinheiro. Porque IA é meio, é ferramenta para um objetivo maior. Por que o Alan vende tanto sem falar? O Alan não faz pitch, o Alan não fica vendendo, você não vai no store, nunca tem um story do Alan falando assim, compre aqui meu produto. Ele tá gerando valor o tempo todo. Naturalmente as pessoas vão falar, cara, me ensina isso daí, você tem algum produto? Então, vamos dividir em dois públicos. Quem tem naturalmente habilidade de venda, tá sempre vendendo, né? Não tem dificuldade de fazer pitch, não tem dificuldade de vender, não tem dificuldade de abordar. Para essa pessoa, não vai ter segredo. Mas vamos pegar, então, a pessoa que tem mais dificuldade para ter venda, que talvez seja você que tá do outro lado, né, Ramon? Para essa pessoa que tem mais dificuldade, em vez de focar em vender, vamos focar em gerar valor. O que eu falo pro meu time também é, nós, vendedores, a gente tem que ser interessante antes de ser interesseiro. A gente tem que gerar valor, seja interessado. Tem que ser interessado e ser interessante. Então, se você quer vender o seu serviço, começa a gerar valor para a pessoa. Não tenha medo, seja abundante. Começa a gerar valor, ensina o que você está fazendo, fala sobre o que você está fazendo, mostra no seu Instagram. Em vez de subir, vamos supor, tem dinheiro aqui, vou subir anúncio. Em vez de subir anúncio, falando, galera, ó, tô vendendo um produto. Galera, olha o legal que eu tô fazendo aqui e os resultados que tá gerando. Não precisa nem falar que vende. Naturalmente vão chegar pessoas querendo comprar. Então, vender é mais simples do que parece. Principalmente se você tem algo real que gera valor de verdade. Aí acabou. Sim. E a IA tem esse poder. Qualquer coisa simples com a IA gera resultados tão grandes que as pessoas naturalmente vão querer saber o que você está fazendo e comprar o seu serviço. Então gera valor. Vai no Instagram, fala sobre isso. Vai, igual a gente está aqui, vai se expõe para falar sobre gerar valor, ensina o que você está fazendo. Uhum. E aí, naturalmente, você vai conseguir clientes. E para a galera que está ouvindo aí, a gente está iniciando ali, o que você sugere ele começar, para ele começar a vender, começar a ganhar dinheiro, com o que você sugere ele iniciar ali? Boa. Veja bem, como eu disse aqui, é mais importante utilizar a IA como meio e não como fim. Você chegando aqui, Alderri, vou mexer com IA, quero vender. O que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Primeiro você vai parar, vai respirar. Vai respirar, vai dar um gole na água. Vai se perguntar, o que eu já fiz até hoje na minha vida? Não precisa nem ser de bom, né? Fiz espetacular. Não, o que você já fez? Eu, Liderri, já fiz rap, já fiz batalha, já empreendi, já vendi brigadeiro, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de subir de montanha, eu gosto de estar com os amigos, eu gosto de cantar, eu gosto de estudar. O que eu já estudei? Já estudei neurociência, já estudei alquimia, já estudei engenharia, já estudei elétrica. O que disso eu mais gosto e domino mais? Não é qual eu sou especialista e melhor que todo mundo. De tudo que eu já fiz como atividade ou que eu estudei, eu domino um pouco mais do que as outras coisas. E aí você cria algo de IA dentro disso. Esse é o primeiro passo, antes de querer vender. É esse passo para trás de entender aonde que eu vou atuar. E eu gosto de um exemplo muito claro, né? A galera fica pensando, daí para você é fácil. Você trabalhou nas maiores empresas de venda do Brasil, você vai trabalhar com venda. Pro cara que trabalhou nas principais indústrias de engenharia de automobilística, ele vai te falar de automobilismo. Cara, tem um aluno na academia que ele hoje é especialista de IA, agentes de IA, para lojas de imóveis. Porque ele trabalhava em loja de imóvel. Boa. Ou seja,
Na hora que você vai vender o serviço de agente para loja de imóvel, você vai ter muito mais propriedade que todos os outros, porque os outros eles vão estar vendendo um serviço genérico para várias pessoas. Então, se você pega qualquer coisa que você já gostou, que você já fez na vida, você pode ter trabalhado... Ó, eu trabalho numa açaiteria, eu vendo açaí. Então, beleza. Monta agentes de atendimento de venda para loja açaí. E você vai se conectar muito melhor com quem está comprando, porque você já trabalhou naquele meio. Você sabe falar nem que seja uma ou outra palavra sobre aquilo. Então, o primeiro passo não é, eu sou apaixonado pra caramba nisso. Não, eu já fiz isso uma vez, eu sei fazer um pouco. Começa aí, criando agentes pra isso. E aí, esse é o passo 1. O passo 2, a gente volta pra intencionalidade. E no passo 2, o que você vai fazer? Ação, energia, movimento, velocidade. Você vai pegar o Google Maps, vai pegar 100 negócios de um nicho específico, por exemplo, aqui, loja de imóveis, açaiteria, subnicha. Pega o nicho e nicha. Daí eu quero falar com clínicas hospitalares. Eu quero falar, então, com clínicas hospitalares de ortopedia. Eu quero falar com clínicas hospitalares de ortopedia especializada em cirurgia de joelho. Pega 100. E vai falando como por uma. Eu tenho certeza absoluta que você sai com 10 reuniões e sai com uma venda. E cada vez você vai ficar melhor porque você está falando só com o nicho. Cada vez mais você vai saber falar de ligamento de LCA de joelho, por exemplo. E aí, cara, naturalmente você vai ver a referência. Não tem segredo, escolhe um nicho que você domina um pouco, fala com um monte de gente, vende primeiro, cria um depoimento, cria um case e escala. Boa, receita para fazer dinheiro. Boa demais. Aí, ó, já saiu mais uma aí que vale muito ouro. E assim, de novo, acho que eu vou reforçar isso aqui para a galera que quer fazer uma venda, né? Que nem o líder. É importante você saber a quantidade de pessoas que você precisa falar para você fazer uma venda. Que nem você falou aí. 100 pessoas, você vai falar lá, vai tentar. Dessas 100, 10 meio que vai se interessar ali, vai ficar minimamente interessado ou muito interessado, e dessas 10 vai sair uma venda. Se você tiver... Porque assim, aí você começa a ter sistema no seu negócio, você começa a colocar matemática, porque assim, muitas vezes eu falo isso que até com a agência antes de né, eu dei muito treinamento para corretor, muito treinamento de venda, sempre de venda. Aí a galera fala, eu tenho uma meta aqui, X milhões por mês, né? Da imobiliária. Legal. Quantas pessoas você tem que falar para você atingir essa meta? Quantas vendas você tem que fazer para você atingir essa meta? Tem que ter isso na ponta da língua, né, E os caras não sabiam, o dono do negócio, não sei. Eu falei assim, então vamos lá, fala a verdade, quantas vezes você bateu essa meta? Nunca bati. Eu falei, você tá vendo? Sabe por que você nunca bateu a sua meta? Porque você não sabe com quantas pessoas você precisa falar. Ou seja, você dá uma meta para o seu time de venda, tem que vender esses X milhões, mas você não mostra para ele como é que ele vai fazer esses X milhões. Se, por exemplo, você colocou lá 5 milhões de meta, e vamos supor que para você conseguir esses 5 milhões, tem que fazer 5 vendas de 1 milhão. E aí você sabe que você vai ter que falar com 100 pessoas para fazer uma venda, certo? Você tem 5 vendedores, você tem que falar para cada um desses vendedores, em vez de falar, você vai vender 1 milhão e não sei como. Você vai vender 1 milhão esse mês. Você vai pegar esses leads aqui que a gente tem. A gente vai investir em tráfego pago. Você vai sair na rua, você vai precisar falar com 100 pessoas. Essa é a sua meta. Você vai falar com 100 pessoas. Eu quero que você fale. Mas não é eu tentei, eu quero que você fale. Liga, fala com 100 pessoas. Que aí você vai vender esse 1 milhão. E aí os caras falavam... Aí eu falava assim, tá, vamos supor que para fazer 5 milhões tem que falar com 500 pessoas, certo? Eu falo, quantos leads você traz para o seu time de venda? Eu trago 100 por mês. Cara, como é que você quer colocar uma meta de 5 milhões se você está trazendo 100 leads, cara? É assim, nunca você vai bater essa meta. E aí o problema de você não saber disso é o quê? Que sempre a culpa vai ser do vendedor, do seu corretor, ou vai ser da agência que não te traz lead, ou se você colocou um SDR lá, você está falando que ele não está performando bem, é que você não sabe quantas pessoas tem que falar para você fazer uma meta. E isso aqui, quem está ouvindo aí agora, é tipo Masterclass MBA de venda que você está tendo aqui. É isso aí mesmo. Assim, prática, de quem já fez. Não é um negócio de, eu li num livro. Não, cara, é um negócio que eu vivo isso aí, entendeu? E assim,
por isso que eu falei, cara, eu tô até falando mais, geralmente o meu É convidado... porque a gente se conecta, né? A gente fala sobre um tema parecido, a gente fala da mesma coisa. Que os dois gosta demais e, assim, com vontade de compartilhar mesmo pra galera, cara. Que isso aí que você falou, tem que falar com 100 pessoas, dessas 100 vai ser 10, vai fazer uma. Cara, você tá mexendo com IA, essa é a fórmula. Total. Entendeu? Não, usa essa tá mexendo fórmula. com qualquer coisa. Se você tá mexendo com qualquer coisa, a fórmula é essa. Fala com 100 pessoas, você vai ter 10 interessados, você vai ter uma venda. E aí, essa é a fórmula pra qualquer coisa. IA tá pra fora. Porque com IA, você vai falar com 100 pessoas, 20 vão querer falar com 100, você vai fazer 3, 4, 5 vendas. Porque IA, todo mundo quer o IA, todo mundo precisa e o resultado é muito claro. Você não tá vendendo farinha. Sim. Você tá vendendo algo que de fato gera mais resultado e que tem poucas pessoas que dominam. Esse é o melhor momento pra IA. Então fica aí meu convite para que você aproveite isso daqui e vai estudar IA, vai fazer acontecer e mudar a vida, porque IA é transformador de vidas. Transformador de vidas, né? E uma boinha, porque o tsunami tá chegando aí. Tá vindo um tsunami aí. tá vindo uma coisa aí. Só que é um tsunami invisível, né? A hora que você vê, você já tá fundoso. Então... Porque, assim, esses dias, cara, eu tava falando com quem? Eu tava falando, acho que era com um advogado, se eu não me engano. Ele falou, eu duvido que vai substituir, não sei o quê, a minha profissão, tá. Pra você ter noção, cara, esses dias aí, e eu tive que falar isso pra ele. O meu pai... me venderam uma coisa pro meu pai na internet, nem vou falar o nome de empresa, pelo amor de Deus, mas na internet. E meu pai é mais antigo, tal, não sei o quê, e aí eles foram meio que colocando coisas que... Ele não entendeu direito, tal, não sei o quê. E aí, a hora que ele viu, ele tava pagando a mensalidade lá que ele tinha entendido. E no que eles mandaram para ele lá, parecia que era uma vez só, um valor só. Só que não, era todo mês, né? E aí, meio que enganaram. Aí eu falei, caraca. Daí ele falou, Ramon, mas eu não tô entendendo, era pra ser só mês. Eu comecei, deixa eu ver esse negócio. Aí eu comecei a ver. O que eu fiz? Peguei um agente que eu fiz um advogado lá pra mim, coloquei todas as leis nele e tal, que inclusive os meus contratos, tudo eu coloquei ali no GPT, um agente ali no GPT e faz pra mim. Eu peguei tudo, cara. O que eles venderam, como eles venderam, as mensagens que eles mandaram, não sei o quê, falei para fazer as defesas e mandar e-mail para onde que tinha e tá. Resultado, saiu essa semana aí, ele ganhou, cara. E quem ganhou, eu falei, pai, quem que ganhou esse negócio aí para você? Ah, foi você, não sei o que. Eu falei, não, cara, foi uma IA. Foi uma IA que ganhou isso. Ele falou, nossa, sério? E lá no dia da audiência, eu falei, no dia da audiência você estava com algum advogado? Ele não, estava sozinho. E a outra parte lá da empresa que estava com advogado? Estava. Então, a inteligência artificial ganhou do advogado. Caraca, né? É isso aí, isso é só a ponta do iceberg. Cara, isso... Essa é a molécula da pontinha lá do extremo norte do iceberg. Tudo vai mudar. Olha que doideira, então, que assim, se a gente for querer entrar nas coisas que vai ter, que tá acontecendo... É perigoso a gente deixar a galera com medo, cara. Mas real. Trava, né? Radicalidade, mudança muito grande, muita informação trava as pessoas. Trava. Por isso que eu falo, é um grande momento, na verdade, esse de introspecção, de reflexão. Se você vai com muita sede ao pote, não, vou ganhar dinheiro. Vai dar errado. Porque você tá indo com a intenção errada. Eu até falei que, né? Intencionalidade, mas tem intencionalidade na coisa certa. Não adianta você acelerar muito pro lugar errado. Acelerar muito pro bueiro. Tem que acelerar muito pro lugar certo. Por que, por exemplo, a gente fala muito de ser lendário, né? Sou apaixonado com ser lendário. Muito antes de academia lendária, eu já era isso, né? Sem ter que usar esse nome. Que é fazer com propósito. E para descobrir o propósito, só olhando para dentro. E olhar para dentro te traz tranquilidade, tira o medo, e você entende quem sou eu, o que eu faço, o que eu vou fazer, o que eu gero valor. E como eu posso colocar IA para potencializar isso? Tudo fica mais tranquilo e mais natural e potencializado por IA. Então, não quero, né, não vamos colocar medo da galera, não, que a gente vai falando, meu Deus do céu, vou perder o emprego, vai mudar tudo, e Elon Musk, não sei o quê. Então, olha pra dentro, né? Na verdade, eu falei colocar medo, mas na verdade eu penso mais em elevar o nível de consciência. Não, mesmo, total. Né, cara? Eu sei que jamais ia ser a sua intenção, mas é porque as pessoas é que se põem. Medo, as pessoas é que se põem, ela falha, aí é aquela coisa, é o medo do que eu não entendo. Exatamente. E aí, como é muita coisa, a transformação é grande, dá mais medo ainda. Então, assim,
Pra galera que quer entender o que vai acontecer e o que tá acontecendo, cara, eu sugiro vocês lerem um livro que, inclusive, tá ali do lado do líder ali, A Singularidade Está Mais Próxima do Ray Kurzweil. Lê esse livro que você vai entender o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Os caras que falam, medicina não vai mexer, não vai, meu irmão, o negócio tá numa evolução que assim... Por isso que eu estudo e você aí que está nos ouvindo deveria estudar também. Não, a pessoa fala, não, sou protegido pelo CRM, pela OAB. Meu garoto, espero que tudo vai mudar completamente, né? Cara, E aí, eu tô lá na boca da coisa, né? Tô lá em Florianópolis, colado com os melhores do Brasil em IA, não só do nosso ecossistema, de outros IA que existem lá. E, cara, a velocidade que tá acontecendo... tem uma moça que a gente tá conversando, cara, fera, assim, porra, estudou em Stanford, a coisa toda... E ela tem provas que a AGI já existe. A inteligência artificial geral, da singularidade da IA, de ela poder fazer coisa sozinha, ela já existe. É que não chegou na gente ainda, mas já tá rolando. Cara, aí já tô eu aqui tocando medo de novo pra galera. mas assim, que nem assim, você falou de singularidade. E o Ray Kurzweil aí nesse livro, ele fala, né? A singularidade está mais próxima. Pra mim, ela já tá singular já, cara. É verdade. Porque, assim, esse celular aí e o celular de todo mundo, o que é? As pessoas acham que é um aparelho que tá de fora. Não, cara, ele é uma extensão do seu corpo. Qualquer coisa que qualquer pessoa aí, sei lá, quiser me desafiar aí pra... duvido se saber tal assunto. Eu pego aqui, ligo a IA e pergunto pra ela e falo, ela vai me falar. Não existe mais um conhecimento que eu não saiba, cara. Ou seja, é uma extensão do seu neocórtex. Cara, isso é. Mas sabe que... isso sempre foi, na verdade. Sempre foi. A gente sempre teve acesso a tudo. Sempre. Isso aqui, hoje, ele é só um acelerador. Entendeu? Se a gente olhar isso aqui é o quê? É química. Então, assim, tem ouro aqui, tem os condutores, tem silício e tal. É uma forma de buscar essa informação onde? Que não tá ligada lá, na nuvem, né? Sim. Só que as informações, elas sempre existiram, né? É aquela fonte que... tem aquela questão da espiritualidade, né? Se conectar com o divino e buscar a fonte. Hoje o celular é um potencial disso. Então, assim, a singularidade ela já existe, só que é aquela coisa, ela tá em volta e cada vez a gente tá abrindo mais as camadas, tá chegando pra mais gente. Tá chegando pra mais gente. E assim, Cara, a gente tá se fundindo com uma coisa que, em vez de ter medo, você deveria gostar mais, porque vai te deixar mais inteligente. Né? Porque, assim, depois que eu comecei a mexer com IA, eu, sinceramente, tipo assim, a velocidade de entendimento das coisas, mas é gigante. Ô, Zohar, eu te mostrei, tá em aramaico. Quando eu entendi que, assim, eu falei, a singularidade já existe, quando eu digo singularidade, pode ser que, puta, eu acredito que a GI já é ou tá muito próximo de estar, foi quando eu comecei... O Zohar, que é o principal livro da Cabala, ele, pra você ter noção, são 23 volumes, né, que tem a tradução dele. No Brasil, só tem 6 ou 7, se não me engano, que eu tenho todos. E ainda está sendo traduzido. É um livro de 2.500 anos atrás. Está sendo traduzido para o português. Né? O do aramaico para o português. Que já tem do aramaico para o inglês. Esses 23. Então, assim, era uma sabedoria que estava trancada a 7 chaves, cara. Né? E, assim, para você entender, ele é muito difícil. Várias coisas, que é cheio de segredo, é cheio de código, é um monte de coisa. Tem que se entender de numerologia, de gematria, né? Que é cara, mas sabe que... não sei se você percebeu, enquanto você estuda isso, teve vezes que você falou assim, cara, eu já sabia disso, só que não dessa forma. Eu já vivia isso. Aí a gente pode entrar num negócio ultra mega mais profundo. Entendeu? Porque, cara, toda vez que eu tô aprofundando conhecimento, eu falo, cara, de alguma forma você já viveu isso. A gente já vive talvez isso, né? Vidas passadas, mas daí a gente entra na loucura aqui. E aí eu não sei o que vai da galera. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Eu tô ali estudando uma coisa, não entendi, porque, cara, é de coisas de Sefirah, que é a árvore da vida, vai falar o que é Binah, Rohimah, e aí entra ali no meio, o que é Rohimah? É que eu sei, estudo Cabala, já fiz até o 10 lá, que são 10 cursos que tem lá e tal. É como se fosse faixas, assim. E aí, eu pego a IA, coloco ali e começo a perguntar para ela, não tô entendendo isso, me simplifica. Aí simplifica, não entendi ainda. Cara, eu faço, explica como se fosse para uma criança, para um pré-adolescente de 12 anos entender isso aqui. Aí ela fala. E um negócio que é ultra mega complexo, tipo, cheio de código, cheio de... Você fala, caraca, meu irmão, que loucura que a gente está vivendo. E aí, para mim, isso já é uma fusão, porque você está
tipo, fazendo parte de você, porque é você que está perguntando, você que está interagindo, você que está recebendo aquela informação. E é aquela coisa, você só consegue ter informação se você souber perguntar um negócio. Então vem de você. Você fala, ah, é a que está fazendo? Não, é você na realidade. Você que está sabendo pedir aquilo para ela. Não é ela, enfiou o negócio na sua cabeça. Então, isso, eu concordo com o que você falou aí, pode ser que já está presente, cara, já está presente. E, cara, e quando você fala assim, eu tô lá andando, dá vontade, puta, queria estar lá também. É desse jeito. Ô, Lideri, e por exemplo, você que tá lá no CERN, assim, da IA no Brasil. Cara, que você tá vendo ali, assim, de modelo já implantado em negócios, assim, que você fala assim, cara, isso aí é fenomenal, assim, de tá vendo os negócios e fala, putz, cara, esse negócio é muito disruptivo. O que você que tá eu sei que é muitas coisas, não é só uma, mas... Cara, é aquilo de novo, né? A IA, ela potencializa tudo e qualquer coisa. Então, para todas as coisas, eu tô vendo coisas incríveis. Então, por exemplo, a área de receita. Tem um aluno criando um SaaS, que é um Software as a Service, ou seja, uma estrutura de software para empresas, que ela entra no seu banco de dados, olha para o seu histórico e já fala preditivamente todo o estoque que você tem que ter e quanto você vai ter de receita nos próximos meses, como que você se prepara para ter receita no próximo mês, como que você vai fazer para escalar. Isso, cara, te dá uma previsibilidade, né? Corta, inclusive, pessoas do seu time que precisavam ficar fazendo cálculo e pensando e garantindo estoque. Então, dentro da área de receita, isso é para indústrias, cara, né? Ele trabalha com indústria, então ele consegue prever quanto que ele vai precisar de receita, em qual mês que ele vai ter mais sazonalidade e como que ele consegue, inclusive, contornar essa sazonalidade, dando estratégia. Mas teve um caso mais diferente. Tem um aluno também que ele, com IA, que gosta dessas coisas mais holísticas que a gente gosta também, não sei se você viu isso, ele colocou um sensor na casa e aí enriqueceu um banco de dados de IA, né, com a TL, com a REG, com todo o conhecimento para poder dizer, através da leitura da frequência da casa, qual é a frequência que aquilo representa dentro da pirâmide. Não sei se você vai lembrar o nome daquela pirâmide das frequências, tipo assim, então tá raiva, amor, aí chega até na iluminação. Tem uma pirâmide, é isso, que todo mundo vai lembrar, aquela pirâmide, né, que vai vermelhinho lá, poucos hertz, né, mais hertz é a iluminação, amor, alta vibração. Então ele consegue perceber a energia da casa, ele joga para uma TV que fica mostrando um formato que tem a ver com aquilo e a cor. Então se a pessoa tá brigando na casa, fica vermelho, falando que tá com raiva. Uhum. Se o ambiente tá bom, ele mostra lá, não, tá azul, tá na empatia, tá na paz, tá na alegria. Cara, e isso é revolucionário. E isso, assim, ele tá fazendo igual o Alan, tá se divertindo. E isso aplicado a negócio, para poder vender isso em escala. As possibilidades são imensas. Realmente, aí o meu time também faz, eu falo que o meu time fala muito isso, cara. A pessoa chega, dá pra fazer isso? Dá. Hoje, com a IA, dá pra fazer absolutamente tudo, né? Ela calcula muito melhor que a gente. A própria Grok lá do Elon Musk, ela tá calculando as rotas, todos os cálculos que tem que fazer para poder ir para Marte. Fazer as simulações, vários tipos de simulações, levaria anos para fazer os cálculos. A Grok faz pro Elon Musk esses cálculos. Então, um potencializador para absolutamente tudo, cara. Meu irmão. É muito legal. E assim, o Lideri, voltando ali na questão de vendas lá. Porque assim, eu acho que quando você tá ali, né, faz ou aconteceu alguma live, ou eu imagino que sim, que toda vez que tem uma live vem gente querendo saber e tal, não. Como é que é o passo a passo ali que vocês de vendas ali do seu passo a passo ali? Como é que é feito com a galera? Tipo, a estratégia, beleza, teve uma live ou algum lançamento mesmo, vamos abrir para a comunidade. Ou não é nada disso, é recorrente, como que é esse processo? Cara, eu gosto, hoje, particularmente, eu gosto de preparar todos os indicadores com antecedência. Né? Então, eu preciso garantir o antes. Na hora, eu preciso estar tranquilo. Então, o que eu garanto antes? Tá,
a gente conseguiu vender para o número de pessoas que a gente queria, conseguiu garantir a confirmação de pessoas X para estar numa live. Qual que é o show-up? Qual que é a taxa de participação dessas pessoas? Qual que é o público que está lá? Qual que é o perfil desse lead? Qual que é a faixa de faturamento dessas pessoas? A gente roda uma pesquisa. A gente tem que garantir todos os outros indicadores antes de um lançamento, de uma live de venda, que aí sim eu posso ir mais tranquilo. E aí a minha preparação particular, porque eu faço a maioria dos pitches, é saber qual que é a transformação que eu vou gerar para essa pessoa. Vou falar da transformação. Eu falo muito pouco do produto. Eu falo da transformação que o produto vai fazer nessa pessoa e trago emoção para o pitch, emoção para a aula, emoção para a conversa. Porque eu preciso... Uma coisa que eu aprendi lá na Febracis com o Paulo Vieira, que toda grande transformação ela acontece através de forte impacto emocional. Então eu preciso trazer essa emoção, tá, para aquele momento marcar e aquilo ser um marco da transformação da pessoa. Porque, inclusive, não adianta a pessoa comprar um produto meu se ela não vai usar. Eu quero que ela use o produto e tenha a transformação. É só ali que eu vou ficar feliz. Não é só pelo dinheiro, é pela transformação. Então eu preciso fazer com que toda call do meu time, toda reunião de venda do meu time, toda live que a gente faz, toda aula que a gente faça, ela seja um transformador na vida da pessoa, e para isso eu preciso trazer emoção. Então, primeiro, eu garanto todos os indicadores. Eu quero saber quem são as pessoas que eu conversei, que eu convidei. Não adianta eu querer vender bicicleta e tô conversando com um monte de cadeirante chamando pra parada, né? Não vai funcionar. Eu preciso ter... Não, eu quero vender um produto de 3 mil reais, eu preciso convidar pessoas que têm poder aquisitivo para isso e que estão buscando esse tipo de transformação e aí chego mais tranquilo. Mas eu gosto... A vida é um preparo, né? E eu me lembro lá na época que eu ia pra Febracis, eu ia de bicicleta lá pro São Paulo, passando lá pela Vila Mariana, andando de bicicleta, e eu ia... Às vezes tinha uma descidinha, e eu botava um sorrisão no rosto e falando, cara, eu sou foda, hoje eu vou vender demais, agradeço por todas as pessoas que querem falar comigo, todo mundo que eu vou ligar quer falar comigo. Então eu já ia mentalizando aquilo e atraindo. Então eu ia com a energia que às vezes a pessoa às vezes nem queria falar, só que a minha energia era tão grande de fazer acontecer que acontecia. Então, pô, se hoje eu faço aulas e lives incríveis e vendo muito, foi uma preparação. E o importante é não se comparar com o próximo, inclusive, né? Porque muitos que estão ouvindo a gente vai começar essa jornada agora. O seu primeira venda não é milésimo. O seu primeiro vídeo não é milésimo. Então, o importante é começar a aproveitar a jornada que, com certeza, você chega em grandes resultados. Putz, então se vender para você o que é técnica, é mindset, o que seria? Cara, vender matemática para mim. Oh, cara, vender tudo, né, cara? É holístico, né? Porque assim, por que eu tenho grandes resultados? Por que em menos de um ano eu vendi 30 milhões de reais sem SDR, no mercado novo, criando coisas novas, testando coisas novas? Porque eu consegui fazer o holístico. O que é o holístico? É o olhar do todo. Enquanto alguns estão pensando que vendas é técnica, e tá olhando só pra técnica, ele vai ter X resultado. Outro tá pensando que venda é matemática, ele vai ter X resultado. Outro tá pensando que venda é persuasão, ele vai ter X resultado. Outro tá pensando que venda é ter o melhor produto, vai ter X resultado. Eu juntei as 4 e várias outras e tenho 10X de resultado. Porque eu olhei o holístico, eu falei, cara, o que é importante? Olhei fora, olhei macro. O que é importante para eu ser o melhor no que eu tô fazendo? E não só por uma questão de ego, mas porque eu quero alcançar mais pessoas e gerar mais resultado. Então eu preciso dominar o processo. Então eu preciso entender a matemática da coisa, a ciência da coisa, a emoção da coisa, a PNL da coisa, a persuasão da coisa, dominar meu produto, dominar o mercado, dominar a análise concorrente, dominar marketing. Hoje, eu sou head de vendas. Mas eu entendo demais de marketing, de CS, de produto. Então, a venda fica muito melhor. Lógico, você não começa assim, mas almejar isso é importante. Tem um provérbio do rei Salomão que ele fala exatamente isso, que é você tem que ter a visão geral da coisa. Visão geral, concordo. Tem que ter a visão geral do negócio. Essa é a vez dos generalistas, né? Os especialistas estão perdendo espaço e vai ganhar a vez os generalistas. Exato. E é exatamente isso. Tem que enxergar tudo e como é que depois você vai colocando em bloquinhos ali. Pô, em visão geral. É isso. E, cara, hoje lá no time de venda lá tem uma galerinha, como que é? Cara, hoje eu tenho 12 pessoas no meu 12? time. 12. Só que eu tô em expansão e eu começo em junho com 22. A gente vai dobrar.
Se fosse no passado, eu ia dobrar o time e aí eu ia sair de 30 para 60, só que nós vamos para 100, porque a gente vai ter eficiência de IA. Então eu já sou pioneiro no Brasil, eu não, né? Academia, nosso time, essa galera fora da curva que tá construindo coisas novas, que estão topando grandes desafios e assumindo risco. Hoje a gente já é uma das maiores máquinas de vendas potencializadas para o do Brasil e a gente vai calcar a primeira posição porque a gente está testando tudo que tem de mais novo, trazendo conhecimento de fora, da Wind by Design, da Califórnia, de como que eu consigo implementar, redesenhando todo o processo através de IA, de tecnologia, de engenharia, de go-to-market, unindo todas as áreas, marketing, CS, produto e vendas numa coisa só, dominando uma cadência. Então, tá sendo muito divertido, cara. Tá sendo muito divertido. A gente tá criando um polo gigantesco. Ó. Ele tá querendo vendedor, hein? Que tá ouvindo isso aqui, já vai abrir... As vagas estão abertas, inclusive. Se você for lá no LinkedIn da academia, ou me procura lá no meu Instagram, @LDRI, vocês vão achar por aí. Me fala, LDRI, quero estar com vocês aí, eu sou maluco. E, inclusive, eu não olho o currículo, cara. Eu não tô nem aí onde você estudou. Eu quero saber se você tem vontade, se você tem sangue nos olhos, se você quer fazer acontecer, se você tem um Opala que você precisa arrumar, se você tem vários filhos, se você precisa fazer acontecer, cara. É isso. Pra mim é isso. Se você quer fazer acontecer, que aí você vai fazer acontecer. Né? O cara que às vezes sentou na cadeira a vida toda, estudou, fez... Não tem nada contra, é muito importante o estudo da ciência, mas o cara que precisa fazer, ele vai fazer, cara. Ele vai dar um jeito. Eu adoro essa galera no time de venda, cara. Eu adoro. É verdade. Chega uma hora que você fala, se eu não fizer isso aqui, dá ruim. Esse é o bom. Esse é o bom, cara. Esse é o bom. Se você fosse tatuar, cara, uma lição no braço das pessoas, assim, em relação a venda, o que você tatuaria? Muito risco e pouco ego. Já ouviu essa? Já ouvi. Cara, muito risco e pouco ego. Se bobear foi do sua mesmo que eu vi. Não. Eu falo muito isso, mas isso vem do tio Rico, que é uma personalidade lá de São Paulo, um ultra bilionário aí, que nem tá na Forbes, porque inclusive as pessoas mais ricas do mundo não estão na Forbes. A Forbes é só quem quer aparecer. Os ricos de verdade não querem aparecer. O cara, porra, um multibilionário, um dos caras mais ricos do Brasil, e ele fala, cara, os grandes resultados estão escondidos atrás da aposta do risco, e as pessoas não querem tomar risco. E aí, quando a pessoa toma risco e alcança grandes posições, ela é tomada pelo ego. Então você consegue sair do X pro X2, mas para chegar no X10, você vai ter que tomar cada vez mais risco e deixar o ego de lado. Então, o segredo para a sua zona de potência máxima é tomar risco e tirar o ego da frente. Saber que nada sei pro resto da vida. Porque a cada passo que eu dou, olha que eu falei aqui, que eu domino várias partes do produto, marketing e vendas. Se perguntar, ele então você é o mais foda? Não, cara, eu quero ser o mais burro da mesa. Não quero ser o mais foda, esse título não é meu, esse título é do meu time, esse título é da galera que tá com a gente. Toda vez que você alcança novas posições e se põe na posição de baixo, cara, não, eu quero continuar aprendendo, eu não sou o mais foda. Você vai continuar crescendo e tomando risco. Então, muito risco e pouco ego. O ego é o nosso pior inimigo. Essa é a grande realidade. E tem mais essa questão do ego aí, né, que tem, né, o livro que fala... O inimigo é seu ego, né, do Ryan Holiday. Mas o que as coisas que doideira que eu estudo lá é exatamente... Porque assim, o que acontece? Quando eu tô ou numa live ou num podcast, quando eu sou convidado e pergunto como que é o meu resultado, que o meu é todo em cima de neurovendas, né? Eu ensino tudo em cima que venda para mim, se você perguntar, é encantar o cérebro do cliente. E o que eu quero dizer é que, cara, você vai ter que mostrar, você só vai vender para ele primeiro se ele precisar, porque você não vai conseguir colocar a goela abaixo da pessoa, né? Mas daí, a hora que eu começo a mostrar que você tem que passar pelos 3 níveis, que é o reptiliano, o límbico e o neocórtex, porque assim, muitas vezes quando a pessoa tá vendendo lá e aí ela escuta assim, vou pensar, vou falar com o meu sócio, vou pensar, vou falar com a minha esposa, vou pensar, significa que você não passou pelo primeiro filtro, cara, que é o reptiliano. Se você escutou isso, você não passou pelo reptiliano, certeza, né? E assim, a forma que as pessoas falam ou dão uma objeção, muitas vezes é mentira, cara. Porque, por exemplo, vamos supor, estou lá vendendo negócio, e falo, vou pensar, vou falar com a minha esposa, ou com o meu sócio, ou com sei lá quem. Ele não vai falar nada, cara. Ele não vai falar com nada disso. E aí, quando você entende disso, você fala, pô, eu não passei pelo reptiliano dele, cara. Eu não passei pelo... Como é que eu faço? Aí eu ensino como é que faz isso. Só que o que eu tô querendo dizer com tudo isso
É que quando você meio que domina essa parada, fica mais fácil o jogo. Você começa a entender ali o game, você começa a saber o que você fala, você começa a descobrir mais rápido se o cara vai querer comprar ou não. Porque às vezes as pessoas têm tanto medo de tomar não, que ela pergunta assim para mim, mas se a pessoa falar que não quer, não sei o que, não. O quanto antes você souber disso, melhor. Porque você não vai ficar perdendo seu tempo, cara. Aí você vai pro próximo. Lembra que você tem que falar com 100, tá. Se você fica lá com medo de tomar ou não, mas se o cara der uma objeção assim, assado, ele fala que não quer. Quanto antes você souber disso, melhor. Que bom que ele falou, agradeça ele, porque muitas vezes a pessoa, quando dá uma objeção, ela não fala real. Ela fala, vou ver com não sei o que, semana que vem eu te respondo. Vou ver com não sei o que. Cara, você fica lá uma semana, putz, lembrando, tem que falar com aquela pessoa, tem que falar... E aí, muitas vezes, realmente ela não quer. Ou, muitas vezes, a objeção não é uma objeção. Às vezes, a objeção é uma pergunta, é uma dúvida que você não conseguiu tirar dele ali. E aí, perguntando, você vai descobrir, opa, não consegui tirar essa dúvida aqui. Aí, quando você tira aquela dúvida, pronto. Aí, às vezes, as pessoas falam de objeção, né? E, às vezes, não é uma objeção, é uma dúvida. Ou, às vezes, é uma negociação. O cara já quer comprar seu produto. Só que ele quer um bônus, ele quer um brindezinho, ele quer facilitar o pagamento. E aí a pessoa já, quando não entende dessas coisas, fala, mas o cara falou que não fecha ainda porque tem isso. Cara, ele tá querendo uma melhor condição. E aí, quando você domina tudo isso, né, e muitas vezes eu tomo cuidado, porque, cara, você começa a achar que você é bom pra caraca, né? E aí é onde que entra o ego. E aí, quando entra o ego, cara, você fica estagnado. Ele chega no teto de vidro e não vai... Por isso que esse é o grande segredo da exponencialidade. É arriscar, aí você vai alcançar um resultado, porque você arriscou. Sim. Aí você vai querer... Aí entra o ego, porque você já teve um resultado. E se você fica nesse ciclo de tem resultado e quebra o ego, tem resultado e quebra o ego, você vai continuar sempre crescendo, subindo, infinito. Esse aí também é um baita de uma aprendizagem. Essas coisas, para mim, quando eu escuto, você fala, nossa, isso aí é o ouro do ouro. É porque é muito fácil. Cara, você começa a ganhar dinheiro, você começa a ter, você começa a aparecer. Porque, por exemplo, se for falar da gente lá, fui o cara que, quando eu entrei lá, fui o que vendeu um simples chatbot lá mais alto, o valor mais alto de toda a comunidade lá. Aí me chamaram, não sei o quê. Cara, se eu deixo de subir pro meu ego, eu falo, nossa, sou foda. Cara, pelo contrário, pego esse negócio e falo, vou ensinar a galera também como é que dá pra eles fazer isso. Tipo, essa é a parada. E assim, meio que tomando cuidado para esse negócio. Porque o ego, ele tá dentro da gente. Ele tá o tempo inteiro. Saber que ele existe, inclusive, é importante. Você não consegue dominar o que você não conhece, faz parte da gente. Então, quando você fala essa frase, para mim, é muito profunda. Eu falo, cara, é muito profundo isso aí. Ô, Liderri, e assim, cara, você trouxe muito ouro aqui pra gente. Eu agradeço muito você chegar e sair lá de Floripa, vir aqui. E para quem não sabe, além de ele vir participar aqui hoje, né, do podcast, a gente vai ter um evento da Academia Lendária no Rio de Janeiro, pro Hub aqui do Rio de Janeiro, que o Liderri veio como representante aí de peso da Academia Lendária. Quem tá em dúvida, por onde estudar, não sei o quê, fala com esse cara aqui que ele vai te encaminhar, né? Vai te mostrar vários cases que... hoje a comunidade está com quantas? Mais de 10 mil pessoas, são mais de 10 mil pessoas. Se a gente for contar o ecossistema em todo, já são mais de 30 mil pessoas, né? Porque a gente tem outras empresas dentro do ecossistema. E aí fica o meu convite, já que você falou. Quero deixar esse convite, se você quer aprender mais, vai no YouTube da Academia Lendária, que tem ouro lá de graça. Inclusive tem uma aula minha lá, que é uma das aulas mais vistas, de venda. Uhum. Cara, eu ensino ouro da venda lá para você vender o seu primeiro agente. E aí eu ensino uma coisa que eu falo que é o PDCA. Você conhece o PDCA? Fala aí pra galera. Quem é da administração conhece lá o Plan, Do, né? Planejar, executar. Uhum. Tem um outro PDCA que eu gosto muito, que é o promete e depois corre atrás. Que esse é show de bola, cara. Porque é aquilo que você falou, inclusive, Ramon. Não é sobre o quão o seu produto tá incrível. Se o seu produto tá incrível, você leva ele pro mercado incrível, quer dizer que você demorou. Demorou muito. Você tem que ir pro mercado, conversar com o mais gente possível, vender um produto que você talvez ainda nem tem. Aí você vai lá e promete pra essa pessoa, ou seja, promete, vou entregar pra você então. Desenvolve, aí você entregou. Aí sim você já sabe o que a pessoa quer. Em vez de você tentar desenvolver o que você acha que as pessoas querem, conversa com as pessoas, descobre o que ela quer, vende,
Fala assim, não, então beleza, vou te entregar isso daqui a 15 dias. Vai, desenvolve, entrega. Aí você vai entregar a pessoa. Sabe o que eu desejo pra você que tá aí, que vai fazer isso? Eu quero que essa pessoa, inclusive, peça reembolso. Porque não existe um feedback melhor, Ramon, do que da pessoa que pagou e pediu reembolso. Porque ela vai te falar o porquê que ela tá pedindo reembolso. Às vezes você vende uma coisa que não era tão boa e a pessoa não pede reembolso e você acha que tá tudo certo. Sim. Então tomara que a primeira venda, inclusive, que a pessoa faça, a pessoa fala assim, cara, obrigado, mas não funciona pra mim, tô te devolvendo. Porque aí você vai saber exatamente aonde melhorar. E olha aí, ó, você vendeu, então você aprendeu a vender, o problema se arriscou a vender. A pessoa devolveu e você já entendeu onde melhorar. Enquanto isso, a galera tá tentando fazer em casa algo que ela acha que alguém vai querer. Promete depois correr atrás. Fica aí mais uma dica pra galera aí, né? E então, ô Líder, cara, agradeço muito. Qual que é o seu Instagram? A gente vai colocar aqui, mas fala aí pra galera te seguir aí, ver as dicas lá. É isso, galera. Vai lá no meu Instagram, eu faço questão de conversar com vocês. Instagram pra mim não é um lugar pra eu ficar famoso, e sim pra eu aprender com vocês também. Eu adoro aprender. Se hoje, por exemplo, eu converso com os principais players do mercado de IA, com os principais players do mercado de receita, é porque eu tô lá gostando de conversar com a galera no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, Liderry, Liderry, vai estar aqui em algum lugar. Eu quero poder demais conversar com você. E quero agradecer você, Ramon, por esse convite. Esse evento que a gente vai fazer amanhã, ele só está acontecendo porque você me convidou. Então você é uma grande faísca. Gratidão pela pessoa que você é, de estar querendo compartilhar, jorrar, transbordar conhecimento. Se você me convidou aqui, você falou no início. Cara, eu quero conversar com a pessoa, postar na internet, multiplicar o que a gente está acontecendo aqui. E olha pra você ver, já multiplicou. Então você me chamou, eu tô aqui, a gente vai fazer um evento para 100 pessoas amanhã, a gente vai falar de IA, vai surgir negócios, vão surgir negócios que daqui a um ano a galera fala, pô, agora eu tô faturando 10 milhões de reais e surgiu lá naquele evento e que aconteceu porque você me convidou para esse podcast. Isso tudo é intencionalidade. Então eu quero agradecer por esse convite demais, Ramon. Muito obrigado. Sucesso, cara. E galera, ó, aqui foi praticamente um MBA de vendas gratuito. Se você, assim, ó, tem um axioma hermético, cara, que é muito doido, que assim, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para o ouvido do entendimento. Então, se a pessoa escutar, ver que ela abriu os ouvidos de entendimento dela aqui, ela vai entender muita sabedoria que veio da sua pessoa, que veio da sua boca aí. Agora, se ela ficar com os ouvidos, será, ela vai perder o ouro que você entregou. Então, cara, isso aí, para mim, é o que mais vale, é essa troca, é compartilhar com as pessoas, é fazer o que você falou muito, transformar, né? A hora que você vê, eu recebo muito no meu Instagram, cara, você mudou minha vida. Cara, você imagina, eu nem imagino uma coisa dessa. Como que é eu mudar a vida de uma pessoa? Tipo, aí você escuta um negócio desse, manda lá, ou falando em áudio, ou escrevendo ali, você fala, meu Deus, cara. Então não é só pra mim mais, entendeu? O negócio não é só mais pra mim. Cara, eu gostei que você falou. Vamos fazer um desafio, então? Bora. Fazer um desafio? Se o que eu disse, ou que o Ramon te disse, te impactou de alguma forma, te ajudou, vamos fazer da vontade do Ramon realidade. Vamos transformar mais pessoas. Pega isso e manda para 2 pessoas que você quer que cresça junto com você. Porque a gente não vai chegar a lugar nenhum sozinho. A gente vai precisar compartilhar essa jornada com outras pessoas. E quanto mais a gente compartilha o que a gente está aprendendo, mais a gente ganha de volta. Então, eu agradeço o Ramon. A gente vai compartilhar isso ao máximo. E você que está assistindo isso agora, fica o desafio para você. Pega agora nesse momento. Intencionalidade. Você vai pegar agora, vai clicar no botão de compartilhar e vai mandar para 3 pessoas que você quer muito que cresçam junto com você. Porque sozinho você não vai chegar e essas pessoas vão te acompanhar nessa jornada e a gente está aqui multiplicando conhecimento. É isso aí. Galera, então, se você acha que isso aqui que a gente conversou foi ouro, manda aí para 3 pessoas que você também vai transformar. E é o mais legal, sabe o que é de transformar, cara? Isso é uma coisa que eu aprendi também estudando Cabala. Quando você ajuda uma pessoa, o que acontece? Você vai receber aquela energia de volta para você. Certo? Você ajudou, você transformou a vida dela, você vai ajudar. Mas sabe o que vai acontecer? Essa pessoa pode ajudar outra pessoa. E aí, a energia daquela pessoa que ela ajudou vai vir, ou seja, da pessoa que você ajudou e da pessoa que a pessoa que você ajudou também está recebendo lá. Então, vai ser o dobro. Agora, imagina, isso só vai, cara, escalando a energia que você implantou ali, uma sementinha, né? Então, é como se fosse uma romã, cara. Você coloca ali, você abre a romã, tem, nossa, um monte de semente ali. E o que é... Cara, olha que doido a fruta, né? Você come uma fruta, come uma maçã.
Aí você terminou aquela maçã, o que tem dentro da maçã? Uma outra semente. E o que significa isso? É uma outra maçã, cara. Então, Aquela semente vai dar outras várias maçãs. Outras várias maçãs. Então, isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje é a sementinha para virar outros frutos, entendeu? É isso aí para mim que tipo me motivou a meter a cara na internet. De novo, cara, obrigado por você vir aí. Que legal, velho, que legal. Pessoal, se você ficou até o final, escreve aí um comentário assim, venda lendária, que a gente vai saber que você veio que até você o ficou final. até o final. Até E eu vou lá te responder. Se você ficou até o final e escreveu venda lendária, eu vou lá pessoalmente comentar, cara, você é foda. Valeu. Obrigado, Lili. Sucesso. Até mais. Tchau, tchau.